A graça e a paz, muito boa noite. Como eu sempre digo, sejam bem-vindos em mais um culto de louvor e adoração ao nome desse Deus Todo-Poderoso, o nome que é sobre todo nome, nome que ressuscita mortos, aleluia, nome que chama a existência as coisas que não existem. Que você, aí no conforto da sua casa, você possa abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, corra lá no YouTube, canal da Igreja Batista Manaim Alphaville, se inscreva, é muito simples, e ative o sininho, todas as notificações de conteúdos produzido pela igreja, chega direto lá no seu celular, tá bom? Faça isso em nome de Jesus. Se você ainda não fez, faça agora. Baixe o app da Igreja Batista Manaim. Isso é muito importante também, porque os nossos conteúdos, a agenda, ensino, pedido de oração, é um app muito bem feito, bem construído, e é importante que você, então, tenha ele aí no seu smartphone, no seu telefone. Então, vai lá na loja, no Play Store, e baixa aí o app da Igreja Batista Manaim, em nome de Jesus, amém? Vamos começar aqui, sem mais demoras. Nesses últimos dias eu tenho ouvido muito sobre a atual situação do mundo, né? Todo mundo tem ouvido isso, né? A situação principalmente do nosso país. E algumas pessoas têm até me feito perguntas, e uma delas me chamou a atenção, que foi: a gente vai sair dessa? Será que a gente vai sair dessa? Eu tenho alguns amigos, parentes, e tenho visto a aflição deles por conta de que eles são autônomos, e por conta dessa nova paralisação estão em desespero, em angústia, em tristeza. Parece que a gente tem vivido no tempo do olho por olho, dente por dente, ou não é? A situação de instabilidade, de incoerência, ela tem abalado, verdadeiramente abalado, inclusive a fé de muitas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar um pouco, nesse dia, que eu quero pregar um pouco nesse dia. O comportamento humano está esquisito. Disseram para nós que o mundo seria diferente, melhor, né? Depois da pandemia, dessa pandemia que em alguns países já está passando, né? No nosso ainda está em crise, num ponto bem alto ainda dessa crise, mas o comportamento humano está esquisito. Já visto o trânsito, né? Eu tenho observado o trânsito. Está difícil, né, de dirigir, né, gente? Ah, Jesus amado. O que eu quero dizer é que as pessoas têm ficado assustadas diante de tal situação. Quem já não tinha muita fé mesmo, a coisa começou a ficar distante, né? E aquele que não tinha fé nenhuma, então a coisa ficou pior. Ela tem se perdido diante desse cenário, diante dessa situação. Abra comigo lá no livro de Romanos, capítulo 4, versos 16 até 20, 22 nós vamos ler aqui. Está escrito assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Grave isso, que teve a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta que o seu próprio corpo já amortecido, ele teve quase 100 anos,
e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, grave isso também, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também lhe foi atribuído para a justiça. Glória a Deus. Um dos propósitos da carta de Romanos é apresentar a verdade de que tanto cristãos judeus como cristãos gentios, eles se encontram debaixo da mesma graça. Debaixo da mesma graça. Nessa carta aqui de Romanos, a justiça de Deus é revelada. E a justiça de Deus, a revelação dessa justiça de Deus, de um Deus que julga sim, viu? Mas também um Deus que salva. De que todas as pessoas são pecadoras e, portanto, carecem da graça de Deus. Romanos fala que a lei ela não foi anulada pela fé, ao contrário, ela é confirmada. Portanto, Paulo ele inicia o relato aqui da carta de Romanos, e eu desafio você a ler essa carta. É lindo, viu? E Paulo ele inicia aqui com as suas orações, dando graças a Deus pela fé dos irmãos. É muito bonito porque ele fala que a fé dos irmãos chegou a atingir o mundo todo. Paulo, então, diante desse cenário de graça, de contentamento, pela fé dos irmãos, ele chega a acrescentar: eu, Paulo, não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação. O capítulo 1 aqui de Romanos, Paulo ele vai relatar como o ser humano chegou a se fechar em si próprio, nele mesmo, em seus próprios pensamentos, ignorando os ensinamentos do Criador, ao ponto de não dar glória a Deus e reconhecimento pelos seus atributos. Haja vista, o ser humano começou a ignorar a presença de Deus. Por isso Paulo então fala que eles são indesculpáveis, porque a obra do Criador está aí, e o ser humano ele conseguiu ignorar isso. Pasmem, gente, mas segundo o que Paulo escreve aqui em Romanos, o ser humano, a humanidade, já está vivendo a ira de Deus. Viu? Mas o tema que Paulo também está trabalhando aqui no meio de todo esse discurso é a fé, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Paulo vai então no cerne da questão. E ele utiliza a vida nada mais, nada menos do que o que foi conhecido pelo pai da fé, Abraão. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui, vou abrir meu coração, viu? Permito também que o Espírito de Deus ministre aí no seu coração. Sabe que durante muito tempo essa história da fé de Abraão, ela me deixava frustrado, viu? Eu explico por quê. Quando eu estava diante de um problema muito grande, ou de uma situação assim impossível, eu sempre pensava na fé de Abraão. E aí isso me frustrava, porque eu falava com Deus, falava: mas Senhor, para eu obter essa causa, esse benefício, essa bondade, esse favor, eu preciso ter uma fé do tamanho dessa de Abraão, é? E eu falava comigo mesmo, eu falava: agora lascou, porque a fé de Abraão é uma fé viva que só, como é que eu vou ter essa fé? Parecia que, eu não sei você, mas parece que quando a gente está diante de algo impossível assim, eu ficava pensando dessa forma. Até que um dia eu descobri que, na verdade, a fé de Abraão era uma ação total dele em obediência àquele que o chamou. Aleluia. E Paulo, então, ele escreve esse relato aqui na carta, essa história de Abraão, e é muito bonito porque Paulo, ele não conta tudo, mas ele escreve de um jeito que você fica intrigado, você fica curioso para saber quem é esse Abraão, por quê. Então, te desafio também, vai lá em Gênesis 12, a história de Abraão está lá até 25, quando relata a sua morte. Abraão era aquele homem que ouviu a voz de Deus para ele sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra distante, ou seja, uma terra que ele ainda ia mostrar a Abraão. E Abraão foi. É interessante isso, porque isso só mostra o tamanho da coragem de Abraão, de confiança, a aliança nesse Deus. Porque às vezes a gente
Gente que mora aqui em São Paulo, vai para o centro de São Paulo, sabe o caminho, qual marginal pegar, qual ponte, qual avenida, e mesmo assim a gente liga o Waze, né? A gente liga o Waze e fica confortável, fala, não, mas se eu me perder, o Waze ele vai me conduzir. Não tinha nada disso naquela época, e Abraão foi. Abraão era aquele sujeito que sentou ali nos carvalhais de Manre e conversou com o Senhor ali ante aquela destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão era um sujeito que gostava e gozava da presença de Deus. Abraão foi esse sujeito que viu o Cordeiro de Deus. Jesus, quando estava naquela resenha, naquele papo, aquela truculenta conversa dos fariseus contra Jesus, falando que ele falava em nome de Beelzebu, e uma hora Jesus declara e fala, Abraão, quando viu meu dia, se alegrou. Abraão viu o Cordeiro de Deus. Portanto, Paulo, ele simplesmente, para falar de fé, ele usa uma das histórias mais bonitas, se não a maior. Se não a mais bonita e a maior é essa. E Paulo ele vai levar a gente num nível de entendimento muito bonito, e eu quero ver isso com vocês agora. Olha só comigo lá no verso 17. A palavra do Senhor está falando assim, ó, perante aquele no qual ele creu. Glória a Deus. Perante aquele no qual ele creu. Glória a Deus, irmão. Quando eu olho esse relato de Paulo, eu estou vendo, imaginando Abraão, olhando o Senhor, e com a voz da promessa no ouvido, cutucando a consciência. Era Abraão ouvindo o Senhor, fixando os olhos no Senhor, e a voz da promessa falando com ele. Grave isso, viu? Em dias difíceis, ouça a voz do Senhor, meu irmão. Tem dia que é tão difícil, que a gente precisa silenciar o ruído das nossas vidas, para ouvir a voz desse Senhor. Eu vou contar uma história para vocês. Alguns já conhecem a história, mas como tem muito membro novo na nossa igreja, a nossa igreja é uma igreja virtual agora também. Então talvez você não conheça a história, acho que nunca é demais. A minha avó, mãe do meu pai, a dona Jovina, minha avó Jovina, ela faleceu, mas no fim dos dias dela, ela estava com Alzheimer. E bem assim, no fim mesmo, ela estava com uma confusão mental muito grande, muito grande. E de não lembrar o nome dos netos, dos filhos. Lembrava quando tinha 13 anos de idade, 14 anos. Ali quando praticamente ela conheceu meu avô, mas não lembrava mais dos nomes, enfim, né, dos netos e tal. E, para resumir, teve um dia, meu pai e minha tia estavam dando banho nela, e eu resolvi passar lá para visitar a avó. E aí eu cheguei, a avó estava meio macambuza, assim, aquele dia ela estava bem brava, não queria saber de mexe-mexe nela, e ela já tinha parado de andar, não estava andando mais. E aí ela foi tomar banho lá, meu pai e minha tia cuidando dela. E ela meio brava, assim, eu lembro bem dela, assim, na cama, minha tia escovando o cabelo dela e tal. E aí ela ficou quietinha, assim, ela estava bem brava, bicuda mesmo, né? E aí eu fui lá no carro, peguei a Bíblia, falei, vó, nós vamos fazer um culto aqui hoje, viu? Nós vamos fazer um culto, se prepara aí, nós vamos fazer um culto. E aí eu peguei a Bíblia e preguei para ela o último versículo do Evangelho de Mateus, que fala assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Gente boa, gente boa. Quando eu comecei a pregar isso para minha avó, e falei, Jovina, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os olhos da minha avó começaram a ter vida naquele olho. O olhar da minha avó estava diferente, começou a ter brilho o olho daquela senhora. E ela começou a falar amém, amém, amém. E começou a chorar. E aí então a gente cantou um louvor, é um louvor antigo, aquele que fala, há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce, doce presença, presença santa.
Tem momentos difíceis de crise na vida do homem, que é só olhando para o Salvador e a voz da promessa cutucando a consciência. Eu vi vigor na vida da minha avó aquele dia. É sobre esse Deus que vivifica os mortos que eu estou aqui dizendo hoje para você. É sobre esse Deus que chama à existência as coisas que não existem, que eu estou falando para você. É sobre esse Deus que opera maravilhas, que eu vim pregar nesta noite para você. E esse Deus não mudou. Aleluia! A promessa que chega a Abraão, meu irmão, não foi qualquer promessa, era uma promessa que ele seria pai de muitas nações. Eita Deus! Era o próprio Deus vivo olhando para Abraão e dizendo que lhe daria um herdeiro, mais que isso, que ele seria pai de multidão. A gente sabe que essa promessa ela levou um tempo, não é? Para chegar, para se concretizar, mas Abraão não perde a fé. E ele se fortaleceu no Senhor, dando glória a Deus. Está aí um dos segredos de Abraão, glorificar a Deus. E eu fico pensando, o que é que tem saído dos nossos lábios nesses últimos dias? É choro, ranger de dente, angústia, murmuração. Tem crente que o louvor, a glorificação saiu dos lábios. Isso não pode acontecer na vida de um servo de Deus. Precisamos voltar a glorificar a Deus em tempo e fora de tempo. Não olhando para as intempéries, nem a situação do mundo, mas glorificando o Deus que vive. O Deus que falou com Abraão. É esse Deus hoje que você está assistindo, ouvindo eu pregar. Oh Deus! O homem se fortaleceu dando glória a Deus. Ele estava com 100 anos e a esposa era estéril e já tinha ali quase 90 anos. Então Deus fala assim, ó, você será pai de muitas nações. Presta atenção, que conta é essa que Deus dá a Abraão, gente? Era uma conta impossível de ser calculada. Ele fala, olha só, as estrelas dos céus, conte-as. A gente que vive num mundo poluído, quando a gente olha uma noite bonita de céu estrelado, a gente fica encantado. Eu fico imaginando naquele momento, como que não estava aquele céu, radiante pela glória, pela presença. E o Senhor fala, olha as estrelas, conte Abraão. Olha os grãos de areia. Assim será a tua descendência. Abraão, ele olha esse cálculo matemático. Ele não desanima, ao contrário, ele crê. Abraão, Paulo está aqui dizendo, aqui em Romanos, que Abraão, ele faz uma análise da atual situação dele. Está lá no verso 18 e fala que ele olhou o seu corpo amortecido e sem vigor. Olhou a esposa estéril e sem a capacidade de dar à luz. E ainda não duvida, ele crê. São duas questões. Não era só Abraão sem vigor, era a esposa, a senhora de Abraão também, faltava vida em seu útero. Eu quero dizer que as chances, elas eram esmagadoramente contrárias. Quando não havia razão alguma, aliás, quando toda a razão era contra ele, ele continuou crendo. Isso é uma fé viva, uma fé que obedece. É uma fé que leva em conta toda a situação e ainda diz, eu creio. Talvez eu pregando aqui para você hoje, contando tudo isso, talvez você esteja já fazendo essa análise. Perceba que o Senhor não enganou Abraão. Abraão, ele olhou as estrelas, ele olhou o grão da areia, ele olhou e falou, eu tenho 100 anos, um corpo amortecido, minha senhora também. Eu creio. Está aí, eu creio. A matemática que Deus propôs a Abraão é uma matemática impossível de ser feita e calculada. Mas ele continuou crendo. É lindo ver o comparativo que Paulo faz.
aqui no livro de Romanos. Paulo fala sobre um modelo de fé de Abraão, e ele fala sobre a apostasia da humanidade, a degradação da humanidade. Quero só que você entenda isso. Leia o livro de Romanos, meu irmão. Quando você olhar o capítulo 1, você vai ver o tamanho da degradação da humanidade. E quando você olhar o capítulo 4, você vai ver um modelo de fé de Abraão. Em Romanos 1, 20 e 25 vai mostrar isso. A humanidade ela falhou em reconhecer o seu Criador, porém Abraão ele confiou no Criador. A humanidade, Paulo fala que ignorou o poder de Deus, porém Abraão confiou no poder de Deus. A humanidade não deu glória a Deus, Abraão, por sua vez, glorificava o Senhor. A humanidade chegou a desonrar os seus corpos. Abraão, por sua vez, encontrou nova força em seu corpo amortecido. Tem momentos em nossas vidas, meu irmão e minha irmã, gente boa, que nós precisamos avaliar a situação como Abraão fez. E depois dessa avaliação, nós vamos chegar a uma conclusão: é impossível. É no limite do absurdo. É impossível. E aí então você crê. Você está entendendo onde eu quero chegar? Tem momentos que só tendo a fé de Abraão. Eu quero compartilhar algo aqui que não é escondido de ninguém, é sabido de todo mundo. O nosso querido pastor Caio é uma benção, né? Ele fala que ele com a cabeça de engenheiro dele, ele é um homem que ama matemática, ele ama os números. É muito bonito isso. Certa vez ele disse assim para mim que pegou uns dias de folga, de férias, e aí eu falei: ei, pastor, descansou? Eu descansei, peguei uns dias de férias aí, uns dias de folga. Mas sabe que eu li bastante, daí olha que coisa boa. Eu li um livro de matemática. Eu falei: Jesus, e nas férias você lê livro de matemática? Ele falou: li 2 ainda. Eu tenho 2 lá, eu li. E é lindo isso, porque o Senhor fala muito com o nosso pastor Caio, através dos números. Né? Todo mundo sabe quando foi o dia da conversão dele, né? Foi em janeiro, 9 ou 11 de janeiro de 1981, às 11h30 da noite. O Senhor conversa muito com o pastor e se revela muito através dos números, da matemática. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque é lindo ver quando ele começa a contar e a dizer o testemunho da cura da filha. Você já pôde presenciar isso. E se você não pôde ainda, certa vez, em algum momento você vai presenciar isso. Toda vez que ele conta desse testemunho, ele conta com amor, com uma paixão. Ele começa a chorar e lembrar do que o Senhor fez nesse dia. E o que eu quero dizer é que os números sempre conversaram com ele, sempre deram sentido a tantas coisas, mas chegou um momento em que o Senhor encontra este homem e ele cura a filha que não conseguia dormir, era uma criança que não dormia. Então ele olha para aquela situação, ele não vê saída para aquilo, ele olha uma causa impossível e de repente Deus fala com ele, e isso já aconteceu há mais de 40 anos, e ele continua com essa fé viva, contando o que Deus fez na vida deles. Eu sei que essa mensagem ela tem muitos outros pontos teológicos, que mostra que não foi por obras, que mostra que isso foi antes da circuncisão, que fala que ele seria pai de muitas nações. Então aqui Paulo coloca os gentios e os judeus, que isso foi antes da lei. Então tem muitos pontos teológicos aqui, mas não é isso que eu quero me atentar simplesmente à questão da fé. Tem momentos da nossa vida que é só fé, meu irmão, e não é qualquer fé, é a fé que teve Abraão, é a fé de um Deus que comunica vida
aos mortos. É a fé de um Deus que traz à existência as coisas que não existem. É a fé de um Deus que faz cego enxergar. É a fé de um Deus que mesmo você sem emprego, você continua vivo. Que mesmo você sem recursos, você continua sobrevivendo. Porque esse Deus é o que traz recursos às nossas vidas. E não são recursos qualquer, são recursos divinos. Essa é a fé em um Deus que pode dar vida a um útero que não tem mais vida. Você que tem esse desejo, minha irmã, e tem sofrido por conta disso, é somente tendo a fé que Abraão teve. Aleluia. Aleluia. Tem momentos que é só tendo a fé que Abraão teve. A fé em um Deus e somente nele. Somente nele. Pode mudar a sua história. Pode mudar a vida do seu filho viciado em droga há tanto tempo. Você olha, não vê mais saída. Mas quando você olha para essa situação e começa a fitar os olhos no Salvador, e escutando a promessa nos ouvidos, cutucando a sua consciência, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, em cada parte do seu dia, até a consumação do século.